Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zao Investimentos. Hoje eu estou aqui para mais um Papo em Alta. E nessa semana, em comemoração ao Dia da Mulher, hoje eu vou trazer aqui uma assessora aqui do escritório, a Rafaela. A Rafa faz parte aqui da nossa equipe de assessoras e a gente vai bater um papo sobre as mulheres no mercado financeiro, como é que funcionam as mulheres sendo investidoras, se a gente tem alguma diferença, trazer para vocês alguns dados. E antes de mais nada, quero sempre lembrá-los que um dos grandes objetivos que a gente tem é sempre manter vocês bem informados. Então, aqui no nosso site, no site da Zao, zao.com.br, se vocês vierem aqui na parte superior em relatórios grátis, vocês vão ter acesso a diversos relatórios de renda fixa, renda variável, fundos de investimentos, todos eles de forma gratuita. Além disso, no nosso Instagram, a gente tem diversos conteúdos específicos aqui para o Instagram, onde vocês conseguem acessar aqui diretamente. E também a gente tem aqui para vocês a nossa Linktree, onde vocês conseguem acessar todos os nossos materiais, como, por exemplo, os nossos e-books. Então, aqui a gente tem um e-book, por exemplo, de renda variável, a gente tem um e-book aqui para a parte do imposto de renda, já que a gente está nesse período de apuração. Então, diversos conteúdos para manter vocês bem informados. Agora vamos chamar a Rafa para a gente bater um papo. Bom, pessoal, então, como eu tinha comentado, estou aqui com a Rafaela. Tudo bem, Rafa? Oi, Paty, tudo bem contigo? Tudo ótimo também. Então, hoje, como eu tinha comentado, a nossa ideia é bater um papo sobre o mercado financeiro, né? Quando a gente pensa nas mulheres como investidoras, nessa parte de carreira, a gente está fazendo aí um mês super especial em homenagem ao Dia da Mulher. E, né, tanto eu na minha posição, tanto de investidora quanto de assessora, a Rafa também, né, dos dois lados, a Rafa é nossa assessora aqui no escritório. Então, Rafa, eu acho que era legal para a gente começar batendo um papo assim, a gente primeiro trazer algumas informações, né, eu até tinha feito uma live essa semana em que eu também tinha buscado mais informações de mulheres no mercado financeiro com relação a serem investidoras. E a gente teve uma evolução muito grande, né? 2020 já foi um ano bastante positivo com a entrada de mais mulheres na Bolsa de Valores, mas ainda assim a gente tem uma diferença grande, né? São 25% de CPFs de mulheres cadastrados, no Tesouro Direto são só 31%. Como é que tu vê isso? Como é que isso aparece aí no teu dia a dia, aí no teu trabalho na assessoria? Oi, Paty. Então, assim, a gente teve realmente um aumento, né, 2019 para 2020, cerca de 118% aí de CPFs cadastrados na AB3, na nossa Bolsa de Valores aí brasileira, de mulheres entrando realmente. É um público que tem, sim, procurado mais outras formas de diversificar seus investimentos, justamente porque a gente está vendo aí que com um patamar histórico de Selic de 2%, se tu não começar a abrangir, abrir o teu leque, na verdade, né? Se tu não começar a abrir o teu leque de possibilidades, a gente vai ter uma taxa real aí até muitas vezes negativa, né? Então, nos meus próprios investimentos, assim, nos próprios clientes, eu tenho percebido até indicações bem legais, assim, Paty, indicações de clientes falando, olha, Rafa, eu tenho a minha mãe que quer começar a investir, eu tenho a minha esposa aqui também que quer começar a investir. Então, isso parte também, muitas vezes, dos próprios clientes trazendo aí a sua cônjuge, trazendo os seus familiares, enfim, para a gente conseguir já abrir essa deixa aí de renda variável. Então, tem sido bem legal, assim, eu tenho visto essa iniciativa e não só agora como assessora de investimentos, mas já é uma série aí que a gente tem visto de longos anos, né, no mercado financeiro. Eu trabalho no mercado financeiro há 10 anos, então eu já vejo que as mulheres se interessam mais realmente em procurar investimentos aí que sejam aderentes à rentabilidade, enfim. Então, a gente vê aí até cenários de mulheres procurando youtubers, procurando pessoas aí, referências na internet para conseguir ter maior informação aí de educação financeira, né? Então, a gente trouxe muita possibilidade legal aí, a parte de internet mesmo, de tecnologia, trouxe isso, né, de possibilidade legal de as pessoas dialogarem. Que bom que a gente está podendo falar isso, né, Paty? Duas mulheres falando de mercado financeiro, falando de investimentos, então já é um caminho grande aí que a gente já conseguiu até agora. Exato, com certeza já foi um avanço, né? Eu estou no mercado há quase 14 anos e atendi a cliente até 1 ano e meio, 2 anos atrás, e a gente ainda percebia que tinha essa diferença muito grande, né, entre a quantidade de homens e quantidade de mulheres. A nossa base de clientes, se a gente for pegar o escritório como um todo, entre aspas, o perfil padrão do cliente que a gente tem,
ele é homem, né? A gente tem muito mais clientes ainda do sexo masculino, mas a gente já tem percebido realmente essa mudança, né? Tu tinha comentado que a gente tem também, né? Hoje, o mundo ele está cada vez, essa parte digitalizada faz com que as pessoas tenham acesso à informação mais fácil, né? Isso é muito positivo, isso faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis, tenham mais coragem, talvez, né, podemos dizer assim, de ir atrás da informação. E acho que outro ponto legal que tu falou foi com relação à educação financeira, né? Como é que tu entende que isso impacta, né? Tanto desde lá do começo, como é que isso influencia ali nessa tomada de decisão? A educação financeira, ela tem 2 pontos, né? Ela tem um ponto muito positivo aí, que ela traz acessibilidade para todos os tipos de pessoas, né? Basta ter aí acesso enfim, acesso a um celular, a um computador, tu já consegue também pesquisar as informações. Mas também a gente tem um leque muito grande de informações. Então, eu gosto de reforçar que quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando do macro, né? A gente está falando lá, por exemplo, do youtuber, da influência, ele está falando no macro, então ele está falando para o investidor em geral. Quando a gente fala direto com uma assessoria de investimentos, por exemplo, a figura da Rafa aqui, a figura da Paty na tua época, né, Paty? Quando a gente está falando aí direto com uma assessoria de investimentos com uma pessoa, ela vai fazer uma análise específica do seu perfil. Então, eu gosto sempre de reforçar que mesmo buscando as informações aí no geral, buscando as informações através aí de youtuber, Instagram, enfim, das redes que a gente tem, eu gosto sempre de reforçar que nada impede a gente ter, sim, um assessor de investimentos auxiliando do lado, porque ele vai analisar o teu perfil como Patrícia, o teu perfil como Rafaela, e aí sim, a partir dessa análise, conseguir trazer as melhores possibilidades dentro do que a gente tem no mercado. Então, a educação financeira é muito bom, mas às vezes a gente pode se perder um pouco dentro de tantas possibilidades aí que a gente tem. Claro, se a gente for pensar nessa educação financeira, afinal, né, que é a que a gente tem quando a gente vai atrás, né? A gente sabe que falta muita educação financeira lá no comecinho, né? A gente não teve, eu pelo menos nunca tive na escola, nem no colégio, nem na faculdade, né? Nem em lugar nenhum que eu já tive, né? Tirando depois ali quando tu vai para um MBA, que é alguma coisa talvez que seja mais direcionada, mas até lá a gente não tem. E aí chega depois no final, que é o que acontece. Na hora que a gente precisa de verdade, é quando a gente vai buscar a informação, que é que nem tu tinha falado, né? Ela obrigatoriamente vai ser mais generalista, né? Sim. Então, nessa parte que até tu tinha comentado do trabalho da assessoria, tu percebe que existe uma diferença nesse perfil e até nos objetivos de quando tu tá fazendo uma reunião com uma mulher, ela tem algum tipo de preocupação diferente? Ou tu entende que não, né? A gente tem perfis bastante parecidos. Eu entendo assim, por ser mulher mesmo, a gente já vê uma característica assim de menos aderência ao risco. Então, a gente já vê que as mulheres são mais conservadoras. Quando a gente vê essa migração de mulheres para a Bolsa de Valores, especificamente, a gente vê aí que muitas estão buscando pelas informações que elas estão tendo, enfim, do mercado, e também referente à taxa mesmo de juros baixa. Mas o perfil da mulher já é um perfil um pouco mais conservador, isso é histórico, né? Então, a gente já percebe aí como cliente, como pessoas que a gente faz reunião mesmo, que as mulheres são mais conservadoras. Mas, fora isso, depois que a gente consegue introduzir aí aos poucos, e por isso reforço bastante, por isso a importância da assessoria, né? Depois que a gente consegue introduzir de uma forma equilibrada na carteira, começa a ser bem aderentes e elas mesmas têm a iniciativa de perguntar, de vir, de querer saber novas informações do mercado, querer saber ações aí que sejam aderentes, carteiras recomendadas da própria XP, então elas mesmas começam a vir com a iniciativa. Exatamente. É legal porque elas têm a informação e elas tentam traduzir de alguma forma essa informação para o dia a dia delas, né? Então, para dentro da carteira, no geral, eu concordo contigo, assim, né? A maioria das mulheres que eu tive como cliente, eu tive algumas que eu atendi alguns clientes aí por 12 anos direto, né? Então, eu tive clientes que ficaram muito tempo comigo. E normalmente elas já tinham a informação e queriam entender se aquilo ali fazia sentido, né? Elas buscam muita informação antes, elas são questionadoras, num perfil assim bem... a maioria das mulheres que eu já atendi, elas eram muito mais questionadoras
não questionar o nosso trabalho, eu digo, mas questionar de realmente querer entender o que está certo, né? Sim, sim. Elas buscam mais informação. Então, E isso não só nos clientes mesmo, né? Eu vejo até pelo meu grupo de amigas mesmo, assim, de perguntar. Então, cada vez mais eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido que meu grupo familiar, as mulheres do meu grupo familiar, as minhas amigas mesmo, amigas de faculdade, enfim, tem surgido esse interesse aí de saber mais sobre a parte de renda variável, saber mais como diversificar os investimentos. que legal. Não, isso é super importante, né? E eu acho que tem ainda mais um outro ponto que é legal a gente comentar, que é com relação a essa nova geração que a gente tem, né? Que vai acabar entrando no mercado, né? A gente teve aí uma pesquisa feita pela própria Bolsa, pela B3, em que a grande maioria das investidoras de renda variável, elas têm, elas são mais novas, né? Elas têm uma idade de até 35 anos, entre 26 e 35. O que, no geral, não que a gente não tenha clientes nessa faixa etária, a gente tem, mas também não é a grande maioria dos nossos clientes. A grande maioria dos nossos clientes também são clientes numa faixa etária ali de 40 até 50 anos, que é a maior parte dos clientes que a gente tem. Então, é legal que essa geração mais nova, ela já está vindo com mais interesse, ela já pegou um Brasil diferente, né? Já pegou um Brasil bem menos rentista, né? Se a gente for pegar aí uma pessoa de 20, 25 anos, ela não passou por um Brasil rentista do jeito que se passou há 30, 40 anos atrás, né? Nem de tanto tempo assim. Né? Então, é legal porque elas já vêm com essa mentalidade diferente. Isso também tu consegue perceber nessas conversas ali no dia a dia? Consigo. Eu consigo perceber assim que o pessoal mais novo realmente é mais aderente ao risco. Já vem com informações, até próprias casas de análise. Isso é bem legal, assim, né? Porque a gente consegue já debater de uma forma mais clara, assim, até pelo conhecimento que eles já trazem, né? E sim, as investidoras, a grande maioria da Bolsa é em torno de 25 até 35 anos, então é um nicho aí de idade mais nova, né? E quando a gente fala de investimento de renda variável, é justamente isso, buscar um retorno mais atrativo, né? Coisa que em 2014 e 2015, com uma Selic de 14%, não era tão necessário, né? Então, esse pessoal que também está na construção de patrimônio, que também está na construção aí da sua estrutura de investimentos mesmo, já começa a entender que sim, tem necessidade de buscar aí renda variável numa parcela da sua carteira. Exato, exatamente. Né, isso acaba sendo realmente é super positivo, né? Eu tenho algumas amigas também mais novas do que eu, e elas também já são bem mais aderentes a buscar informação, né? A estar disposta até na verdade, existe, claro, o risco, mas é também, às vezes, até a falta de alternativa, né? A gente sabe que hoje não, aquele 1% maravilhoso ao mês, ele não existe. Se a ele gente... é quase mágico, né? né? Então, assim, ele não existe de outra forma, né? A gente não vai ter 1% ao mês com uma Selic de 2%. Isso não existe. Sim. Né? Então, isso é muito legal, assim. Então, eu já vejo, se eu for pegar, por exemplo, as minhas amigas, tantas que eu tenho de colégio, as minhas de faculdade, que têm a mesma idade do que elas eu já vejo que foram mais reticentes a me escutar quando eu disse para elas, não, vocês têm que começar a investir, né? Seja na renda variável, seja em investimentos no geral, né? Realmente começar a ter um planejamento, do que, por exemplo, as amigas da minha irmã. As amigas da minha irmã na média, tem 5 anos a menos do que eu, não é tanta diferença assim, mas a grande maioria das amigas da minha irmã investem com a gente, né? Elas têm conta. Sim. As minhas, elas já foram mais reticentes, eu demorei muito mais tempo para conseguir mostrar para elas a diferença. Então, mesmo numa diferença nem tão grande assim de idade, mas que até vai entrar dentro da pesquisa mesmo, né? Porque é a diferença que eu e a minha irmã a gente tem. Mas assim, é legal porque esse movimento a gente vê no nosso dia a dia, a gente vê com as nossas, né, com o nosso grupo familiar, com o nosso grupo de amigos. Não, e é bem claro esse movimento, assim, para minha mãe, a minha mãe investe também, para minha mãe foi bem mais difícil ela ter aí a iniciativa de investir uma parcela na Bolsa do que, por exemplo, uma colega de faculdade. Então, a gente vê aí também as idades, né, que é bem isso que a gente está vendo, as faixas etárias. Mas que legal que a gente está conseguindo trazer aí, né, pessoas motivadas a buscar uma rentabilidade
mais interessante. Claro que faz sentido aí dentro do papel do assessor a gente ver também a aderência do risco, né? Não colocar todos os investimentos somente em renda variável, por isso que a gente preza tanto a diversificação, né? Para fazer uma carteira de uma forma sustentável, né? E isso é um dos papéis aí que a gente faz na assessoria Nasal. Mas que legal que o pessoal está começando a se movimentar, e eu acredito aí que os números devem crescer sempre. Espero que seja de uma forma um pouco mais rápida do que somente 25% a 26% do que a gente está vendo aí de mulheres na Bolsa. Espero realmente que daqui a pouco esse número chegue na casa de 40%, 50%. Esse é um sonho meu como mulher, né, de conseguir aí, de desmistificar um pouquinho aí esse mercado de renda variável também. A passos lentos, mas a gente está conseguindo, então isso já gratifica aí. Com certeza. E acho que outra coisa legal também, né? Tu tinha falado de trazer mais mulheres para investimentos, acho que a mesma coisa acontece na nossa profissão, né? São pouquíssimas mulheres que são assessoras de investimento, né? A gente já tem poucos assessores de investimentos no geral, né? São 100 e poucos mil assessores de investimento no Brasil inteiro, então é realmente muito pouco. A parcela de mulheres é menor ainda, né? O nosso escritório no geral já tem bem mais mulheres do que a média do que a gente pode ver. Pouquíssimos escritórios tem muitas mulheres assessoras, né? E a maioria dos que tem mais mulheres assessoras são escritórios que têm gestoras dentro do escritório, que tem uma mulher em alguma liderança, e a gente já tem aqui líderes mulheres, a gente tem várias áreas aqui no escritório também que tem mulheres que são heads de áreas, né? A Rafa está trilhando um caminho sensacional aí com a gente também, já tinha uma história super, né, super positiva aí no mercado. Então, é um pouco de tudo, né? É a gente conseguir até ter mais cara de, né? É aquele negócio de empatia, né? A gente ter mais mulheres trabalhando também certamente faz com que a gente diminua esse gap que a gente tenha na comunicação, né? De talvez ter um pouco mais de sensibilidade na hora de fazer o atendimento. É só quando a gente consegue realmente conquistar alguns cargos aí representativos que as mulheres conseguem se espelhar e ver nisso uma referência, né? Então, tu mesmo falou agora de lideranças femininas, uma das mudanças aí minha de ter vindo para o escritório ZAL foi essa referência de liderança feminina também da tua parte. Então, é legal a gente ver aí, e também a gente motiva o nicho que a gente vive, e, consequentemente, as coisas vão se mudando ao redor, né? Eu tive muitas colegas de trabalho que já vieram falar comigo dessa transformação que eu fiz, dessa mudança aí de cenário, né? De sair de bancos para vir para a corretora. E também, justamente, a argumentação que eu tenho para dar para elas, na grande maioria, é isso, é buscar informação, né? O mercado financeiro, ele é muito amplo, e a gente sabe que, às vezes, o padrão engessado que a gente tem em algumas instituições bancárias, talvez a gente não precise mais fomentar isso, né? A gente pode dialogar e ver se a gente tem possibilidades melhores em outros lugares. Então, mudando o nicho, mudando a gente, consequentemente, a gente vai mudando o nosso redor. Com certeza. Então, isso eu tenho visto bastante aí no meu grupo de amigas, no grupo das ex-colegas de trabalho, e, consequentemente, elas vão se interessando também em virarem investidoras, né? Exatamente. A gente consegue, tu consegue representatividade, tu consegue te identificar, né? Então isso faz diferença com certeza. E eu tenho super orgulho aí. A gente tem várias mulheres aí dentro do escritório, como eu tinha comentado. A gente tem mulheres na nossa mesa de renda variável, que é menos comum ainda da gente ver, né? Então é muito legal, né? Então, Rafa, eu quero super agradecer esse trabalho incrível que tu tem feito, né? A Rafa ainda vai continuar com a gente aí na Semana das Mulheres. A Rafa vai ter uma live incrível essa semana também, que ela vai comandar. Então, quero convidar todo mundo, inclusive para conhecer o trabalho da Rafa. Todos os contatos dela vão ficar aqui com a gente, né, aqui nas informações aqui do vídeo. Então, Rafa, mais uma vez, muito obrigada. É realmente um prazer a gente poder contar com uma profissional que nem tu aqui dentro do escritório. Ai, obrigada, Paty. Eu que agradeço aí a possibilidade de conversar, dialogar. É tão legal a gente ter esses momentos aí, e principalmente numa semana tão importante e representativa. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Até mais, Rafa. Obrigada. Até. Tchau, tchau.